Olá, minha gente. Eu estava aqui tentando iniciar um live, um Face Live, mas eu estou no hotel em Montevidéu. Vim para a Assembleia Plenária do Parla Sul e caiu o sistema Wi-Fi do hotel e tive que interromper, mas eu vou começar de novo. Estava falando da minha indignação com o que aconteceu no Senado, que o João Alberto, o senador João Alberto, na presidência do Senado, fez votar esse acordo de liberdade de espaço aéreo entre o Brasil e os Estados Unidos sem ninguém no plenário, tinham 6 ou 7 pessoas. O senador Lindenberg Faria tentou postergar a votação para que pudesse ser mais discutido e não foi possível. Eu fiz uma intervenção e fui ignorado pelo senador, parece que não existia senador presente no Senado. E esse senador é o presidente da Comissão de Ética do Senado da República. Minha gente, vocês não imaginam o que está acontecendo com o Brasil. E esse acordo de espaço aéreo entrega o espaço aéreo brasileiro para os Estados Unidos de uma forma vil, de uma forma absurda. E eu pergunto, onde é que está a manifestação do nosso Ministério da Aeronáutica, das nossas Forças Armadas brasileiras, que tem que se preocupar com a defesa do território, com a integridade da soberania brasileira? Parece que é um silêncio absoluto de tudo isso. Eu pedi verificação de votação porque não tinha ninguém no plenário. Foi ignorado o meu pedido. O presidente da Comissão de Ética, senador João Alberto, empurrou aquilo goela abaixo do Senado da República e eu acabei ficando sozinho, embora a iniciativa de retomar a discussão tivesse sido do senador Lindenberg Faria. Fiquei sozinho no plenário do Senado. Agora, o que significava esse acordo, minha gente? Eu preparei um texto aqui, com o apoio do meu gabinete, e é um texto longo, é um texto, às vezes, complicado, mas eu quero acreditar que tenho brasileiros assistindo essa Face Live e que tem no Brasil e na nossa soberania o mesmo interesse que eu. A soberania do Brasil foi para o espaço. Minha gente, o governo brasileiro não governa mais o Brasil. Ele entrega, doa, vende barato. Como todo governo neoliberal, terceiriza a gestão de tudo ao mercado. Agora, no caso do espaço aéreo, embora o neoliberalismo fale na tal agência reguladora, o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos elimina até a possibilidade de intervenção da agência reguladora brasileira. Porque seguramente eles imaginam que mais cedo ou mais tarde pode ter um governo nacionalista e sério no Brasil que vá se preocupar com a soberania nacional, com o espaço aéreo, com a regulação, com o fim da exploração dos usuários e com a segurança dos brasileiros. Mas todo governo neoliberal terceiriza a gestão de tudo ao mercado. Como um Pilatos, lava as mãos no óleo sujo e pegajoso das transações suspeitas e entrega ao Brasil a turba voraz do capital financeiro, sem se importar com o país, com o nosso patrimônio e o nosso povo. Está indo tudo embora, minha gente. Pré-sal, gasodutos, refinarias, indústria naval, hidrelétricas, construção civil pesada, indústria de defesa, Petrobras, Eletrobras, Embraer, reservas minerais, águas, terras e tudo mais que puder ser vendido e desnacionalizado. Esta é a finalidade do atual governo no Brasil, com a complacência da mídia, com o silêncio das Forças Armadas e a quiescência vergonhosa do Congresso Nacional. Nesta loucura entreguista e desnacionalizante, o céu era o limite, não é mais. Até o nosso céu se foi. Ante um plenário com meia dúzia de senadores, com suspeita inversão de pauta, foi feita uma inversão de pauta, e total ausência de debate, foi aprovado o novo acordo de serviços aéreos entre Brasil e Estados Unidos, contra meu voto e meu pedido regimental de verificação de quórum, solenemente ignorado pelo senador João Alberto, que presidia a trágica sessão. A pressa injustificada, a inexistência de uma discussão mais aprofundada e o atropelo cínico das regras regimentais do Senado Federal
denunciam que se aviou uma encomenda política de instâncias superiores, coisa muito suspeita, para dizer o mínimo. Com efeito, basta ler com cuidado o texto do acordo, coisa que o Senado não fez, para ficar perplexo e ressabiado. De fato, o texto do novo acordo difere bastante do antigo acordo pactuado entre Brasil e Estados Unidos da América em março de 89, o qual foi baseado no modelo tradicional de concessões recíprocas para tráfego internacional de aeronaves, com fixação pelo Estado Nacional de algumas rotas, limitação da quantidade e frequência de voos e tipos de aeronaves, entre outras restrições, incluindo até a especificação de parâmetros para cobrança de tarifas de passageiros. Não foi assim que aconteceu. Já o novo acordo se enquadra na categoria dos novos compromissos internacionais na área da aviação civil e se aproxima da política de céus abertos, que busca reduzir restrições à operação das empresas aéreas dos países signatários em voos internacionais, baseando-se na livre concorrência, na liberdade tarifária e menor, se é que existe alguma, interferência governamental. Desta forma, este novo acordo pactuado pelo Brasil com os Estados Unidos é baseado totalmente em regras de mercado e permite a ampla flexibilização para a operação de empresas aéreas americanas em voos internacionais com tráfego no território das partes. No tocante a tal flexibilização, há de se destacar em especial o artigo 11 do ato internacional aprovado, o qual tem a seguinte redação. Preste atenção a isso. A redação do artigo 11. Cada parte permitirá que cada empresa aérea determine a frequência e a capacidade do transporte aéreo internacional que oferece com base em considerações comerciais do mercado. Em conformidade com esse direito, nenhuma parte limitará unilateralmente o volume de tráfego, a frequência ou a regularidade do serviço ou o tipo ou tipos de aeronaves operadas pelas empresas aéreas da outra parte. Vamos em frente. Nenhuma parte imporá às empresas aéreas da outra parte um requisito de primeira recusa, direito à opção, proporcionalidade de número de voos, taxa de não objeção ou qualquer outro requisito relativo à capacidade, frequência ou tráfego que possa ser inconsistente com as finalidades deste acordo. Vamos em frente. Nenhuma das partes exigirá o registro para aprovação de horários, programação de voos charter ou planos operacionais pelas empresas aéreas da outra parte. No que tange especificamente aos voos charter, destacamos o que diz o parágrafo 5º do artigo 2º, o qual tem a seguinte redação. Brasileiros, prestem atenção nesse acordo feito pelo Brasil e Estados Unidos. Vamos à redação do parágrafo 5 do artigo 2º. Cada parte autorizará operações não regulares, charter, de passageiros, carga e combinados, sem limitação quanto ao número de voos. Perceberam? O sentido geral do novo acordo é de impedir que o Estado Nacional Brasileiro, considerando o bem público e a proteção de suas empresas de aviação, possa, de qualquer modo, limitar ou regular a atuação de empresas norte-americanas no tráfego aéreo bilateral. São as empresas norte-americanas que decidirão, sozinhas, quantos voos farão, para onde farão e quanto cobrarão pelos serviços. E isto vale tanto para os voos regulares quanto para os voos charter, de passageiros ou de carga. Os mais desavisados poderão argumentar que o acordo prevê reciprocidade.
É ridículo. Mas tal reciprocidade é apenas formal e ilusória. Na prática, quem vai se aproveitar das flexibilizações são as empresas norte-americanas de aviação, muito mais poderosas que as empresas formalmente constituídas aqui. Porque hoje, neste governo, nem empresas aéreas brasileiras nós temos mais. A TAM já é chilena e a Gol está fazendo acordo com empresas americanas. Há uma enorme assimetria entre os dois lados dessa equação bilateral. Tal assimetria se reflete no número de voos atualmente operados, respectivamente, por companhias brasileiras e companhias norte-americanas entre os dois países. Hoje, empresas formalmente brasileiras operam 72 voos semanais entre os dois países. Já as norte-americanas operam 130, quase o dobro. Com a crise brasileira, é provável que tal assimetria se aprofunde. Obviamente, o novo acordo, com sua lógica de mercado, na qual o Estado brasileiro não terá participação alguma, deverá contribuir decisivamente para o aprofundamento desta assimetria e para a progressiva desnacionalização deste setor estratégico para o Brasil. Ressalte-se que essa desnacionalização se aprofundou bastante nos últimos anos. As pouquíssimas empresas de vulto aqui constituídas já têm, pelo que se sabe, participação majoritária de capital estrangeiro. A tendência, portanto, é que essas empresas, entre aspas, nacionais, façam acordos com empresas norte-americanas e acabem virando sócias minoritárias no tráfego aéreo bilateral. Este quadro se agravará ainda mais caso o Congresso Nacional aprove o projeto de lei que permitirá a estrangeiros deterem 100% do capital de empresas aéreas que operam no Brasil. Atualmente, os estrangeiros só podem ter formalmente 20% do capital dessas empresas. Tal limitação tem sólida razão. Em quase todo o mundo, o serviço aéreo é considerado estratégico para a segurança de um país, pois é através dele que se integra o espaço nacional e se faz a comunicação com o exterior. Observe-se que um país continental como o Brasil, com grandes problemas de infraestrutura de transporte, tem uma importância brutal nos serviços aéreos para a integração nacional. Essa importância é muito maior aqui. Afinal, o que seria da Amazônia, por exemplo, sem o transporte aéreo de cargas e passageiros? Assim, entregar o serviço aéreo a estrangeiros significa criar uma grande vulnerabilidade para o país, pois empresas internacionalizadas vão obedecer prioritariamente o critério de suas matrizes. Atualmente, já é grande a reclamação da população com os preços absurdos das passagens e com a escassez de linhas aéreas em regiões onde a demanda é menor. Eu vejo aí o grito da Vanessa Graziotin do Amazonas, do Randolph Rodrigues do Amapá, diante deste quadro. Esse quadro de abandono deverá se ampliar com a abertura ao capital estrangeiro, pois os investidores desejarão recuperar seus investimentos rapidamente e não terão qualquer compromisso com a integração do espaço nacional. É lógico isso, não é? Mas além de favorecer os interesses das empresas norte-americanas de transporte e contribuir para a desnacionalização do setor, o ato internacional aprovado à solapa no Senado também avança nas regras relativas à segurança da aviação. Ele assegura o direito da realização de visitas técnicas de segurança aeroportuária no território da outra parte, para verificar se as medidas de segurança fixadas pelo anexo 17 da Convenção de Chicago estão sendo implementadas. Por favor, minha gente, vocês não vão imaginar que a ANAC brasileira e a Polícia Federal do Brasil irão aos Estados Unidos fazer inspeções de segurança. Caso nossas autoridades tenham o topete de fazê-lo, serão escorraçadas
a pontapés e enviadas para aquela colônia de férias norte-americana no Guantánamo. Porém, é fácil imaginar autoridades norte-americanas andando por nossos aeroportos e distribuindo instruções a granel. Deste modo, embora o Estado brasileiro não venha a ter mais nenhuma ingerência no tráfico aéreo bilateral, o Estado norte-americano terá ingerência, inclusive no nosso território. Assim sendo, a política de céus abertos, contida nesse acordo, escancara nosso espaço aéreo para os interesses comerciais das grandes companhias aéreas norte-americanas e para os objetivos de segurança dos Estados Unidos da América, em detrimento público do interesse do nosso país, do nosso Brasil. E a soberania nacional? Bem, esta vai para o espaço literalmente. Onde é que fica, então, a palavra das nossas Forças Armadas? Onde é que fica o interesse da segurança nacional? Onde é que fica o Estado soberano e nacional brasileiro? Mas isso foi aprovado no Senado da República. Eu fiz um recurso e encaminhei esse recurso à mesa. E tive a notícia aqui no Uruguai hoje, sábado, de que a mesa liminarmente rejeitou o meu recurso. Na mão de quem está o Congresso Nacional? Que espécie de governo nós temos? Que espécie de comando nós temos no nosso legislativo? Minha gente, estão acabando com o Brasil. Nós estamos nos transformando num Estado associado aos Estados Unidos, uma espécie de um Porto Rico. Trabalhador escravizado, sem garantias de trabalho, previdência na mão dos bancos privados, sem petróleo, sem espaço aéreo, sem Eletrobras, vendendo a Embraer, querem vender a água para a Nestlé e para a Coca-Cola. Vocês não percebem o que está acontecendo no Brasil? Companheiros que me acompanham no Face Live, no Facebook. Minha gente, é preciso haver uma reação. Quando nós estamos dizendo que não pode haver a condenação do Lula sem prova concreta e sem o último recurso sem ser julgado, nós estamos dizendo que não pode haver presunção de culpabilidade. A presunção é de inocência. Quando nós dizemos que não admitimos essa condenação e a prisão, nós não estamos defendendo o Lula. Nós estamos defendendo o povo brasileiro, você. Amanhã ou depois, um juiz resolve que por convicção, por indícios extremamente frágeis, resolve te condenar e te pôr na cadeia e você não tem acesso nem mesmo a um recurso mais. Você não está vendo o que estão fazendo com o Brasil? Estão acabando com a garantia da cidadania e, ao mesmo tempo, entregando o Brasil para o comando do capital financeiro internacional, a interesses que não são os interesses dos brasileiros. Minha gente, precisa haver uma reação. Vocês não gostam do Lula? Tudo bem, eu tive extremas contradições com a política econômica do Lula. Eu fui oposição ao governo do Lula com o Meirelles. Eu fui oposição ao governo da Dilma com Joaquim Levy. Mas eu não sou oposição ao Brasil. Eu não posso me somar a medidas que prejudicam a segurança de nosso povo, a segurança do nosso país, a construção do Estado Nacional Soberano. Brasileiros, nós temos que, de alguma forma, reagir. E na próxima eleição, vocês imaginam, eles estão evitando que candidatos progressistas se candidatem. Eles estão com o comando absoluto da mídia, eliminando a comunicação. Vocês vejam, eu protestei contra esses espaços aéreos livres no plenário do Senado. Vocês não viram uma notícia numa televisão, numa Rede Globo, no SBT, numa Bandeirante, numa cadeia de rádios nacional? Eu estou utilizando aqui esse recurso do Facebook, o Face Live. E mesmo com a utilização desse recurso, eu não me sinto seguro. Porque esses recursos não são dominados pelos interesses brasileiros. Eles podem, com o algoritmo, diminuir de forma sensível a minha possibilidade de comunicação. Então, fica aqui o meu apelo a vocês que são nacionalistas e soberanos, que acreditam na fraternidade de um povo e na existência e a necessidade de um Estado social. Me ajudem a divulgar estas questões. Não apenas esta seção dos espaços aéreos, mas essa nossa luta intensa em defesa do nosso Brasil. Minha gente, aqui do Uruguai, através do Face Live,
estou levando a vocês a minha indignação. Uma indignação que se constituiu em indignação solitária no plenário do Senado da República. Bom dia a vocês.